Olá, leitor Infomoney, você está acompanhando o especial, a cobertura especial que o Infomoney faz do impeachment. Nessa quarta-feira, o Senado vai votar pela admissibilidade ou não do processo contra a presidente da República, Dilma Rousseff. Caso o Senado aprove esse processo, ela vira ré e aí afastada do cargo por até 180 dias. Para comentar todo esse processo pelo qual o país vive, estamos com dois especialistas aqui. Do meu lado aqui, mais próximo, o professor Heleno Torres, jurista, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutor pela PUC, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em Direito Tributário pela Universidade de Roma. Do outro lado aqui, a professora Esther Solano, professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, no curso de Relações Internacionais. Ela é mestre e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid e autora de um livro sobre os Black Blocs aqui em São Paulo. Boa tarde aos convidados. Eu queria saber primeiro do professor Heleno. O governo entrou ontem com o processo de judicialização, com o começo do processo de judicialização referente ao mérito da questão do impeachment. Até que ponto isso pode chegar e o que a gente pode esperar? Isso pode prejudicar muito o governo que entra? Na verdade, esse processo é um processo importante porque, obviamente, a depender da decisão dele, poderia afetar, eventualmente, todo o rito, né, já que superado pela Câmara e pelo Senado. Entretanto, nós percebemos que o ministro Teori Zavascki não deu liminar neste caso e, pelo contrário, né, vai levar o assunto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros já se manifestaram em diversas ocasiões, assinalando que o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal tem sido cumprido adequadamente, que o papel do Supremo Tribunal Federal é tratar estritamente desses passos de conformidade entre a lei do impeachment e a Constituição. Portanto, não é papel do Supremo entrar no mérito da decisão específica sobre as condições existentes ou não para justificar a abertura do impeachment, tanto pela Câmara de Deputados quanto pelo Senado da República. Essa é uma decisão de caráter estritamente político e que cabe aos membros dessas duas casas parlamentares. Esther, outro problema que tem aparecido para o governo Temer que entra na verdade, esse povo na rua, né? Se a gente fala de governos que, quando entram no poder, tem uma certa lua de mel, um período em que tem uma maior aprovação, enfim, esse governo que entra já entra com o povo na rua, com baixa aprovação e com necessidade de fazer reformas. Sim. Como que você vê todas essas dificuldades no campo social no governo Temer? Eu acho que tem dois fatores aí, Marcos. O primeiro é que o Temer ele é parte de um patamar de legitimidade muito baixo. Lembramos que na última pesquisa Ibope, só 9% dos brasileiros acreditavam que ele ia de fato fazer um bom governo. Ou seja, ele é parte de um patamar de popularidade que é praticamente zero, né? Muito baixo, um patamar de desconfiança altíssimo. Como ele vai reverter esse patamar e como ele vai tentar narrativas de legitimidade, uma coisa que ainda estamos por ver, porque de fato o Temer também não é aquele grande político carismático, né? Outra coisa, além dessa falta de legitimidade, até pelas pessoas que foram nas ruas clamando pelo impeachment, essa é uma coisa importante. Nós medimos nas pesquisas, as pessoas que foram para a rua para o impeachment, a grande maioria delas tinha uma desconfiança altíssima no Temer e tem uma desconfiança altíssima no PMDB também. Então, ele vai partir de uma situação crítica. Por outro lado, o que você tem são os movimentos a favor do PT, a favor da presidente Dilma e anti-impeachment, né? Certamente o que nós vimos é que esses movimentos, as manifestações contra o impeachment, têm menos fôlego do que o esperado. Nós comentávamos antes, o dia 1º de maio, por exemplo, de fato foi menor do que o esperado. Eu esperava uma resposta mais contundente desse tipo de grupos. Agora, o que de fato pode acontecer é que quando o Temer comece a tomar medidas econômicas impopulares, como ele vai ter que tomar, como cortes em questões públicas, diminuição da máquina pública, aí pode ser que nós tenhamos de fato uma resposta mais contundente na rua e vai depender também do PT e como que ele se reorganiza na oposição, claro, né, que isso ainda é uma dúvida. Posso fazer só uma referência? Eu acho que o vice-presidente Temer, e certamente virá a ser presidente interino em breve, ele tem a seu favor
uma marca muito clara ao longo das 3 presidências da Câmara de Deputados, que é a conciliação. Ele é um grande político de conciliação, um grande político de negociação também. É uma pessoa que tem uma interlocução com o ex-presidente Lula e transita com muita fluidez, com muita facilidade nos setores econômicos e empresariais do país. É óbvio que, mesmo que ele encontre essa resistência, eu também concordo com tudo que disse a professora Esther, ele vai encontrar essa resistência, mas ao mesmo tempo também, ele como um grande professor de direito constitucional e um habilidoso político na costura desse tecido de apoios que ele obviamente vai ter que tecer a partir de agora, né? Imediato, ele tem que começar já essa fase de ampliar a sua capacidade de articulação como detentor do poder político, que é outra coisa. Eu acho que pode surpreender numa forma positiva, na medida em que ele terá condições de negociação com a oposição e com esse grupo de partidos, vamos dizer assim, que agora se manifestaram na Câmara de Deputados a favor do impeachment e também no Senado. Perceba, essas pessoas que votaram a favor do impeachment não podem depois agora aparecer fazendo barganhas, fazendo tentativas porque tudo ficou evidenciado. A população sabe exatamente quem foram os parlamentares que foram àquele microfone e declararam voto pelo sim. Ficou desenhado um pouco da coalizão e que vai ser oposição agora nesse Mas momento. eu acho que, tomando um pouco esse gancho sobre a questão partidária, o Temer não vai ter só essa dificuldade nas ruas, nos movimentos. Eu acho que tem também uma outra dificuldade, que é justamente a composição partidária do seu governo. Vale a pena lembrar que o PMDB, de fato, não é um partido unificado, homogêneo, está altamente fragmentado. Vale a pena lembrar que a relação com o PCdoB também provavelmente vai ser de conflito. E o PCdoB está passando por um momento, eu qualificaria até fratricida, inclusive com seus caciques, né? E nós temos que ter um horizonte muito claro, que é 2018, as eleições, né? Quem vai se apresentar? O PMDB vai ter candidato, o PCdoB vai sair dessa conjuntura, desse arranjo para apresentar seu próprio candidato. E, por outro lado, também, nessa negociação pelos votos do impeachment, é óbvio, né? Eu acho que uma questão aqui também que nós devemos colocar, que Temer também negociou cargos, nomes, sobrenomes e possibilidades dentro do seu governo com os partidos que farão parte da sua base aliada. Então, também Temer, de alguma forma, vamos ver como que ele consiga, se ele tem de fato habilidade política, para não ser, se ele é ou não, ele é refém dessa conjuntura partidária, né? Que não é simples, é um mosaico complicado. Esther, você até colocou em algumas pesquisas anteriores que você fez a questão de a população apoiar movimentos, na verdade, as lideranças desses movimentos para impeachment, eles pregavam uma agenda econômica muito diferente do que a população gostaria. Sim. O que você espera desse paradoxo? Quer dizer, as pessoas, elas, nesse momento, você pergunta, faz pesquisas na sociedade, existe um entendimento de maior participação do Estado em bem-estar social, saúde, educação, transporte, segurança, um Estado com maior participação, né? Sim. E, por outro lado, você percebe um interesse até dos movimentos para impeachment e na agenda PMDBista, pelo menos da Ponte para o Futuro, o interesse de reduzir um pouquinho a máquina do Estado. Como que vai se dar essa tensão? Como vocês dois acham? Eu acho que, pelo menos o que mostram os resultados das pesquisas, é que você tem uma divergência, um divórcio aí entre o que a Ponte para o Futuro sugere, o que os movimentos, as lideranças do impeachment sugerem, que é aquele Estado de mínimo, esse enxuto, uma máquina reduzida, e depois os que as ruas, os movimentos e as pessoas que foram nas manifestações do impeachment estão pedindo, porque de fato a maior parte concorda que a máquina do Estado tem que diminuir, que a burocratização do Estado tem que diminuir, que Brasília de fato é um buraco negro que tem que diminuir, mas quase ninguém concorda com o fato de que tudo isso, todo esse encolhimento da máquina pública tem um impacto nas questões básicas do Estado, como saúde, educação e transporte, né? E claro que vai ter um impacto, né? Quando nós temos uma agenda de ajuste fiscal, que nós vimos, eu sou de alguma forma herdeira disso, né, do meu país na Espanha, né, um país que sofreu muito com o ajuste fiscal, o impacto nos serviços básicos é muito grande, né? E aí que está um pouco a preocupação. Todo mundo quer uma máquina burocrática, política menor, mas ninguém quer um impacto realmente orçamentário nos serviços básicos. Impacto que vai acontecer. Então vamos ver como é que a população responde a tudo isso, né? Helena, a população, ela
acha que ela tem esse entendimento que vai perder direitos e ela está preparada para perder esses direitos na sua avaliação? Marcos, quando um governante assume o poder, ele jura cumprir a Constituição. Quem determina esses direitos é a Constituição. Nós temos uma Constituição que é intervencionista. Não adianta o mercado ou os críticos imaginarem que o presidente Temer pode iniciar um governo e dar seguimento a uma política, por mais liberal que se queira, sem atender aos comandos da Constituição. Esqueça, não é possível isso, porque a Constituição é muito clara nos direitos sociais, no papel do Estado na ordem econômica. Aquilo está na Constituição, ele tem que cumprir. A questão é o alcance disso em relação ao orçamento disponível. Por isso que é de extrema importância saber que o presidente Temer não tem condições de cortar programas sociais, porque o Fundo de Combate à Pobreza, por exemplo, é permanente e está instalado na Constituição, nos atos das disposições constitucionais transitórias. Você não pode esperar do presidente Temer que amanhã, por decreto, ele desvincule todas as receitas do orçamento, porque essas vinculações são regras constitucionais. Ele vai precisar de maioria absoluta em votação nas duas casas, com 2/3 votando a favor dessas emendas à Constituição. Não é fácil, nós não podemos esperar aquilo que ele não pode converter, ou seja, em medidas de imediato orientadas só para o mercado. Então ele tem uma Constituição a cumprir e, consequentemente, tem os direitos sociais a serem atendidos. Por isso é que eu acho que a população deve continuar pleiteando o cumprimento da Constituição, assim como também o governo fará. Eu acho que o que muda, e eu vi o senador Romero Jucá e outros políticos dizerem isso, é que realmente o orçamento público terá que ser revisto. A forma de construção do orçamento público terá que ser revista. Isso está se dando agora no México. Um governo que tem dificuldades políticas, o presidente não consegue ali interagir com todos. Entretanto, o ministro da Fazenda está pondo em andamento um programa muito exitoso de construção de um orçamento público com as limitações constitucionais, com tudo, mas com grande impacto de estímulo à economia, de atendimento às necessidades sociais, porque eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil vai reagir positivamente, a economia vai reagir positivamente, na medida em que esse governo sinalize por segurança jurídica, por previsibilidade nos contratos, por construção de uma nova matriz econômica, não orientada apenas por subsídios e por empréstimos do Banco do BNDES, mas orientada para uma construção desenvolvimentista e uma construção fundada exatamente nesses patamares de segurança jurídica. Com isso, voltam investimentos internacionais, os investimentos locais também serão retomados, as concessões abrirão mais espaços, né, terão mais espaço nessa agenda nacional e, consequentemente, isso fará com que os empregos voltem e volte também a formação da renda. Mas, Helena, concordando com algumas coisas que você diz, eu acho que tem um ponto importante, que de fato as reformas constitucionais não são fáceis, mas o que nós estamos vendo na agenda internacional é uma precarização da agenda trabalhista. Isso me parece muito claro. Depois da crise, nós sofremos de fato uma vulnerabilidade muito grande nos direitos trabalhistas, que, vamos lembrar, né, aconteceu já com o governo Dilma, né, a própria Dilma sancionou algumas leis e eu me lembro, pensando aqui, por exemplo, sobre todo o debate da terceirização, lembra, né, que foi bastante polêmico. E eu acho que nós vamos ter, sim, nós vamos ter provavelmente daqui para frente alguns passos sendo andados dentro do Congresso, em ordem a colocar uma pauta clara, que é a pauta do ajuste fiscal, que infelizmente é o que levou a muitos países lá fora, que vai trazer aqui, é uma precarização de direitos trabalhistas. Pode ser temporária, transitória, não sei. O que a crise na Europa nos demonstra é que já se passaram 8 anos e a precarização não foi transitória. Infelizmente, agora, uma coisa que veio para ficar. Tem uma questão aí que é a reforma da Previdência. Sim. O governo Temer que entra já assumiu essa como uma das agendas prioritárias. Sim. Henrique Meirelles já falou sobre isso. Existe algum consenso, como que dá para avançar? Dá para avançar alguma coisa no nível social? Você percebe algum apoio a pelo menos
uma idade mínima para aposentadoria, alguns temas um pouquinho mais simples nessa questão da reforma? Eu espero que sim, eu espero que nós possamos de fato definir um patamar de mínimos a serem cumpridos, mas esse é um debate que eu tenho muito também com alguns colegas na sala de aula. A reforma da Previdência, ela ia ser feita de qualquer forma, porque nós estamos falando aqui de que o governo, seja quem for, seja Dilma, seja o Temer, talvez o Temer de uma forma mais clara, porque ele de fato defende isso na sua agenda, na Ponte para o Futuro, mas as pressões internacionais para este tipo de medidas são fortíssimas, né? Não esqueçamos que nós temos, por exemplo, o FMI batendo na tecla continuamente de que o Brasil tinha que fazer de fato esse tipo de reformas, né? Então eu acho que esse contexto internacional vale a pena ter muito claro. A reforma da Previdência ia ser feita, vai ser feita, alguns retrocessos trabalhistas serão feitos, e eu acho que o que, pelo menos, o que nós podemos fazer como cidadãos, como juristas, como professores, como cidadãos, é fiscalizar toda essa mudança, né? Sempre, pelo menos, ficar atentos, ficar sempre de olho no que está acontecendo e garantir, ou tentar garantir que uns mínimos sejam cumpridos, porque senão, eu continuo te dando o exemplo do meu país, em 4, 5 anos, infelizmente, muitos direitos que aparentemente estavam garantidos foram aniquilados, né? Foi muito rápido, então, atenção, eu acho que é atenção cidadã para ver o que está acontecendo. Eu também concordo, acho que é importante essa atenção por parte do trabalhismo, mas também por parte do empresariado. Obviamente, eu acho que existe agora um novo cenário que se pode abrir de possibilidade de reforma. Por quê? Porque você tem uma maioria no Congresso, e uma maioria substancial. Se essa maioria que votou pela abertura do impeachment tiver compromisso com o país, que é o que eu acho que todos estamos de acordo que nós não temos essa certeza absoluta, mas se houver compromisso com o país, essas pessoas, independentemente de partido, terão que estabelecer marcos, condições mínimas de governabilidade, não é? Então, não existe Estado de Direito fora da normalidade. E o Estado de normalidade reclama necessariamente por uma reforma urgente da Previdência Social, e mais, uma reforma que reduza os gastos públicos. Gasto público, as pessoas pensam que é redução só de ministério ou redução de cargos comissionados. Nada disso. É redução, sim, de gastos com incentivos fiscais, é redução de gastos com serviços da dívida, não parando de pagar a dívida, mas redimensionando essa dívida pública na forma como está realmente indefensável e intolerável, assegurar um ambiente, uma cultura de responsabilidade fiscal e estabelecer, mais do que urgente, um sistema de controle do gasto público, das licitações, nos contratos e em tudo que faça. Com isso, Esther, eu acho que você terá, sim, condições econômicas, né, de um orçamento público sustentável e, ao mesmo tempo, a tentativa de construir uma agenda não agressiva aos direitos sociais ou aos direitos dos trabalhadores. Nós não chegamos ao ponto que a Europa chegou de ter que cortar salário, inclusive dos servidores públicos. Não é? E houve países onde, como Grécia, a própria Espanha, de cortes de 20% do salário dos servidores públicos. Nós não chegamos a esse ponto ainda. Mas se a crise se aprofundar na forma como está sendo encaminhada, que já saímos de 5% de um ano a 10,5% de desemprego, quer dizer, é gravíssimo, nós temos que frear esse processo. Daí a necessidade de uma agenda com compromisso pelas condições de governabilidade. Felizmente a gente está chegando no final do programa. Vou fazer uma pergunta final para cada um, acho que é a pergunta mais difícil. Qual que é o legado que esse governo Dilma deixa, tanto do ponto de vista negativo como de algum ponto de vista também positivo, que nesse momento é muito difícil de pensar com tanta tensão e tantas críticas, mas se teve algum, qual que é o balanço que vocês fazem desse governo Dilma de 4 anos e agora 5 anos e um pouquinho aí? Marcos, eu sempre fui muito crítica ao governo Dilma. Eu acho que, de fato, ela se mostrou incapaz de governar. O PT, de fato, também entrou numa crise muito profunda como partido, como máquina partidária. Se deixou levar por outros interesses que nada representam os interesses pelos que ele deveria estar lutando. Então, eu acho que, enfim, temos duas questões aí. Por um lado, para mim não é um legado positivo. Acho que o governo Dilma, de fato, foi um fracasso. O que não legitima tampouco todo esse processo que está acontecendo, que para mim, enfim, é altamente polêmico, quando não ilegítimo. Mas eu acho que o que toca agora ao PT é, de alguma forma, se retirar, está forçado a retirada,
repensar o que vai acontecer agora, repensar como que vai jogar seu papel na oposição e, enfim, de alguma forma se refundar como partido, porque independentemente já da questão do impeachment, que foi um golpe muito duro, o PT estava chegando a uma situação insustentável. Não só o PT, veja bem, o PSDB e o PMDB, estamos comentando antes, Heleno, o sistema partidário como um todo está em uma situação extremamente crítica, de falta de legitimidade absoluta. Então, se as máquinas partidárias não repensam um pouco como reestruturar suas bases, em como recuperar seus projetos, porque infelizmente aqui ninguém está falando de projeto, nenhum partido fala de projeto de país, né? É tudo uma negociata e, enfim, questões de poder e personalistas. Se os partidos não fazem essa reflexão, o que nós vamos ter é uma crise política cada vez mais aprofundada e uma situação, enfim, no qual o cidadão vai ter cada vez mais desconfiança, mais frustração, e essa divergência entre classe política e cidadania só vai continuar se abrindo cada vez mais. Então, acho que reflexão, cautela pelo que está por vir e, enfim, uma profunda responsabilidade e senso de Estado, que é aquilo que eu não vejo, senso de Estado. Né? Olha, as análises feitas pela Esther são profundas e merecem realmente reflexão sobre elas. Eu acho que são todas pertinentes e acrescentaria apenas o seguinte, como herança daquilo que nós devemos olhar para esse governo na história e assegurar para o futuro, que a responsabilidade fiscal não mais pode ser apenas uma forma, os governantes devem acautelar-se e cumprir e executar a legislação de responsabilidade fiscal, porque isso não é só um determinante episódico para o impeachment. É que nós observamos, diante de todos esses discursos, que agora a responsabilidade fiscal, as pessoas sentiram que o Estado, quando gasta mal ou quando não sabe cumprir o seu orçamento, isso traz consequências danosas para a economia do país na sua totalidade. Então isso é muito importante. O segundo é que o presidencialismo de coalizão, com essa multiplicidade de partidos, não pode resistir mais. Nós já temos uma agenda de reforma política tardia, já passou do momento de ela ser feita. E a primeira grande reforma é a redução de partidos no Brasil, ou pelo menos voltar a discutir uma cláusula de barreira, que o Supremo declarou inconstitucional naquele momento, mas aquilo foi uma emenda. Eu acho que cabe uma nova retomada de discussão sobre cláusula de barreira no Brasil, para que os partidos políticos tenham a responsabilidade na execução dos seus princípios e dos postulados constitucionais. E, por fim, eu acho que, também olhando para a situação em que a política do Partido dos Trabalhadores, da própria presidente Dilma, né, lançou-se aí em todas essas questões de corrupção, nós também temos que tirar disso uma grande contribuição para a cultura brasileira, que é o fim de uma cultura de impunidade e o início de uma capacidade de reação à corrupção, quer nas merendas escolares, quer nos contratos do BNDES, não importa onde esteja a corrupção, nos maiores ou dos menores momentos de tráfego de dinheiro no poder público. Tudo é corrupção, tudo tem que ser investigado. O Ministério Público, Polícia Federal, com capacidade e autonomia para essa finalidade, porque só assim nós podemos construir realmente, de verdade, uma república e um Estado democrático de direito. Com certeza. Agradeço a participação dos dois, professor Heleno, professor Esther. Obrigado pela participação, por ceder o tempo para falar com a gente. O programa aqui entra num intervalo breve e a Paula Barra volta no segundo bloco para falar com outros dois especialistas sobre a crise brasileira, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e as saídas para todo esse impasse político que o país vive. Obrigado.